A paz do Senhor a todos. Estou eu aqui mais uma vez para trazer essas palavras para vocês, né? Que eu acredito que não só eu, mas muitos de vocês já devem ter se perguntado, né? O que realmente é blasfemar contra o Espírito Santo. Muitas vezes eu lia essas passagens da palavra porque na verdade isso se encontra em 3 livros da Bíblia, que seriam em Mateus, também em Marcos e também em Lucas. E a palavra nos fala assim, ó: portanto eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. E eu confesso que muitas vezes eu ficava me perguntando, né, o que realmente é blasfemar contra o Espírito Santo. Em Marcos também nos fala sobre isso e diz assim: com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isto porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. E também em Lucas 12 fala sobre isso, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Mas eu vou ler mais uma parte que, né, eu quero salientar para vocês que tem umas palavras, às vezes antes e depois, que nos dão uma melhor compreensão do que isso significa, né? Porque quando, né, Lucas escreveu essas palavras, ele disse: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. E eu muito me perguntava sobre isso, e às vezes, sabe, quando a mente da gente diz assim, ó, mas tem alguma coisa errada nessa coisa aparentemente certa? Porque eu muito ouvi falar, e eu creio que vocês também já ouviram dizer, que, né, blasfemar contra o Espírito Santo era alegar, né, atribuir a Satanás coisas feitas pelo Espírito Santo. E eu acredito que pelo fato que está escrito em Marcos, né, isso, que aqui no verso 30 diz: Jesus explicou isto porque eles estavam exclamando, ele está possesso de um espírito imundo. Porque quando Jesus, né, estava curando alguém, quando Jesus, né, fazia algum milagre, tinha sempre pessoas ali perto dele, seguindo ele, né, para tentar contrariar ele em alguma palavra, pegar ele em algum ato que pudesse empreender ele, né. Então, quando viram, disseram: ele está possesso por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir.
Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Então, detenham-se nesse detalhe. E eu quero dizer para vocês que, contrariando esses que dizem, né, que é atribuir, alegar, né, uma obra realizada, que o Espírito Santo está fazendo, alegar que é Satanás. Não, não é isso, tá? E eu sempre, quando eu via isso, algo dentro de mim não aceitava, porque, né, então, se isso seria blasfêmia, alegar ao diabo alguma obra que o Espírito Santo está fazendo, então eu já estava condenada ao inferno, porque eu já fiz isso algumas vezes. Principalmente, né, quando a gente vê pessoas que não estão com a vida no altar, mas Deus pode usar elas, sim, em determinados momentos. Mas a gente sabe, mais uma vez repetindo, que eles poderão ser aqueles que Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Quando eles disserem: ah, mas em teu nome eu realizei isso, eu fiz aquilo, né? Mas se eles não colocarem a vida no altar, não significa que eles vão ser salvos, né? Os dons por si só, eles não salvam. Então, né, quando eu vi essas pessoas que não têm a vida no altar, fazendo, né, certas coisas, e realmente algumas outras ficando curadas, ficando libertas, eu ficava dizendo, né, às vezes eu dizia isso aí tá na carne, isso aí não é Deus que está agindo nele, não, porque ele não tem a vida no altar. Então quer dizer que quando eu falei isso, eu já estava condenada, né? Não podia nem mais estar lendo a Bíblia aqui, já estava no inferno. Porque quantos de nós já fez isso, né? Alegou isso até mesmo por ver pessoas, Deus usando pessoas em determinados momentos, sendo que aquelas pessoas não estavam com a vida no altar. Quem de nós já não fez alguma coisa assim, né? Então quer dizer que todos nós já estaríamos condenados. Mas não é isso, tá? Até mesmo por isso que Jesus disse, né, que todavia, com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, né? Em Mateus diz assim, ó: qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se falar algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nessa época, nem no tempo futuro. E por quê, né? Por que blasfemar contra o Espírito Santo é algo tão sério? E não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é alegar uma obra realizada pelo Espírito Santo, alegar que é pelo demônio. Não, não é isso, ok? E agora eu quero que vocês entendam o porquê. Porque quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, a princípio eu não entendia muita coisa. Mas por isso que é bom a gente persistir. E até mesmo hoje eu estava comentando com as irmãs no grupo que nós fizemos a leitura da palavra. Hoje era em Jeremias, né? E quando eu estava lendo o capítulo de Jeremias, algo me chamou muita atenção. E já fazia alguns dias que eu queria fazer essa live, né, em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. O que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Só que eu fui deixando, né? E por isso que eu digo que coisa linda é Deus, né? Porque na verdade é na hora, no momento certo. E hoje, quando eu li Jeremias, gente, eu não posso deixar de também ler para vocês aqui e explicar o porquê, né, que eu estou dizendo isso também. Olha só, nós sabemos que Jeremias foi um profeta que Deus levantou em uma determinada época, né?
E as palavras, tudo que Deus dizia para ele, né, ele tinha que repassar, transmitir ao povo. E numa dessas palavras, aqui diz assim, que o pecado do povo entristece a Deus. Então, por isso que ele levantou, e não só naquela época ele levantou Jeremias, como hoje, na nossa época também, ele levanta homens, mulheres de todas as idades para profetizar, para proferir palavras em relação ao povo, né? Só que já existia, prestem atenção para vocês verem que interessante, já existia desde aquela época pessoas que tentavam burlar as leis, né? Mentir em relação às leis. E olha só, aqui tem um subtítulo que diz: os sacerdotes manipulam as leis. E diz assim: como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira? Portanto, os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão atemorizados e serão capturados pelas armadilhas, porque desprezaram a palavra do Senhor. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Vou trocar em miúdos para vocês. Deus falando, né, através de Jeremias com aquele povo e dizendo para ele que, na verdade, como naquela época, vocês já sabem que só existia os 5 primeiros livros, né, e os livros dos profetas. E eram poucas pessoas, eu vou usar as minhas palavras para que vocês possam entender bem. Eram poucas pessoas que tinham, né, essa Torá, esses 5 livros ao seu alcance. Geralmente era só os sacerdotes. Então, naquela época também já estavam se fazendo, né, algumas cópias. E esses escribas, né, vão exemplificar aqui para vocês com a minha Bíblia. Vou pegar até mesmo essa Torá que eu tenho aqui. Aqui é a Torá, é os 5 primeiros livros. Então, naquela época, tinha-se pouco desses exemplares. Acredito, se eu não sei em números, mas eu acredito que somente os sacerdotes realmente tinham, né, aqueles exemplares em mãos, que eles liam, né, de tempo em tempo ao povo. Só que já existia também naquela época escribas, escritores, copistas, que pegavam esses exemplares e copiavam, né, para outras pessoas também terem, de repente outros sacerdotes, de repente até eles mesmos, né, mas eles começavam a fazer cópias dessa Torá. Só que o que acontece? Desde aquela época eles tentavam manipular, eles trocavam alguma palavrinha ou outra, eles colocavam uma vírgulazinha fora do lugar, e a gente sabe que qualquer vírgula fora do lugar, né, dá um sentido, né, diferente à palavra. Então, desde aquela época isso acontecia. E olha só, né, aqui nessa época Deus já levantou, né, já levantou Jeremias para dar uns peteleco naquele povo em relação a isso, de coisas que de repente até, né, a população não estava sabendo, mas Deus levanta para alertar, para avisar. E aqui ele disse que, né, naquela época as pessoas diziam: ah, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira, porque eles estavam mentindo, eles estavam manipulando, né, segundo as suas vontades. E não é diferente hoje na nossa atualidade, por isso que muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu não acredito na Bíblia. Ah, foi escrita por mãos humanas. Mas tem várias traduções. E aí, saber qual que realmente, né? Porque tem a tradução dos judeus, tem a tradução disso, tem a tradução daquilo. E aí, né? E por isso que as pessoas às vezes não querem ler, não querem estudar. Mas aí é que tá, né? Nós temos que estudar essa palavra não só em uma tradução, mas em todas as traduções que estão ao nosso alcance. Por quê? Porque desde aquela época, né, tinha esses escrivãos que transformavam em mentira. Eles manipulavam, eles adulteravam, ok? Então, desde aquela época, então não é diferente até hoje.
E para que nós não nos enganemos, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e permanece para sempre. A gente tem que pegar todas as traduções possíveis e estudar, para assim, né, não blasfemar contra o Espírito Santo. E olha só, né, eu quero abrir também aqui para vocês, eu deixei separadinho uns livros que não tem como não ler para vocês. E nós precisamos entender o que é, né, o Espírito Santo. E aqui em João 14 e João 16, eu quero ler para vocês, para que vocês possam entender bem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui em João 14 diz assim: Jesus promete o Espírito Santo, porque sempre Jesus falava, explicava aos discípulos. E se naquele momento, por exemplo, os discípulos não entendiam alguma coisa e de repente poderiam dizer até alguma coisa contra Jesus, era perdoado a eles. Qualquer palavra dita ao Filho do Homem era perdoado. Mas, né, blasfemar contra o Espírito Santo não era. E olha por quê. Jesus promete o Espírito Santo. E aí Jesus explicou aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. E quando que o Espírito Santo está dentro de nós, né? Quando nós temos o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estes ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. E em João diz assim, tem um subtítulo que diz a obra do Espírito Santo. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não creu em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim.
Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e os revelará a vós. Que coisa linda, gente! Que coisa linda! Olha só, quando desde aquela época, né, já burlavam, manipulavam as leis, e os escribas, né, com a sua pena fraudulenta, porque naquela época não existia caneta, era pena que eles molhavam na tinta e, né, reescreviam essa Torá. Aí eles colocavam palavras, né, ao seu bel prazer, trocavam uma coisinha ou outra, colocavam uma vírgulazinha, né, para tirar todo aquele verso do contexto, né, do sentido original, para que eles pudessem continuar nas suas vidinhas, entende? Então eles burlavam, manipulavam isso, né? E a palavra diz que era o Espírito Santo que nos guiaria dentro de toda a verdade. Era o Espírito Santo, né, que quando Jesus enviasse ele, seria o Espírito Santo que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Até inclusive hoje mesmo, quando eu estava limpando a minha cozinha, eu pensando, né, que é interessante que as pessoas, elas sempre atribuem tudo a Satanás. Ah, Satanás isso, Satanás aquilo. Ai, Satanás me enganou. Ai, Satanás me fez isso, me fez cair. Ai, Satanás. Olha só, a palavra aqui diz, né? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Que o Espírito Santo, né, quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado. Por quê? Porque a humanidade não crê em Jesus, não crê na palavra de Deus, mas seria o Espírito Santo, né, que convenceria do pecado, da justiça, né, porque vou para o Pai e não me vereis mais, né, porque Jesus, ele foi enviado por Deus, era o verbo, era a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, para nos ensinar, para nos mostrar o jeito certo de ser, e tudo aquilo a qual o Pai incumbiu ele fez. Então quer dizer, ele viveu da justiça em justiça pela justiça, e isso atribuiu ele méritos, né? Que o que aconteceu com ele foi, né, morrer na cruz, mas ressuscitar no terceiro dia e ir para junto do Pai. Então é assim que acontecerá conosco quando nós praticamos o que ele fez. Não só em falácias, não só em falas, mas também nas atitudes, né? Por quê? Porque tem juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Quer dizer, então, a partir de então, eu não posso só atribuir culpa a Satanás. Ai, Satanás me fez eu pecar. Não. Eu e você, nós pecamos de livre e espontânea vontade, porque não estamos vigiando, ok? Então é esse Espírito Santo que vai nos convencer de tudo aquilo que está errado dentro de nós, vai nos guiar dentro dessa verdade e fazer viver essa palavra. No momento que você não aceita até mesmo essa palavra na tua vida como verdadeira, você já está blasfemando contra o Espírito Santo, porque é ele que vai te guiar dentro dessa verdade. Por mais que desde o passado tem escribas com penas fraudulentas, e até hoje tem-se no nosso meio, né? Mas não significa que nós não devemos ler. Nós temos que ler, estudar a palavra, pegar todas as traduções e permanecer fiel àquilo que é verdadeiro, porque vai ser o Espírito Santo que vai nos guiar dentro do que for verdadeiro, né? Olha só, porque tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e os revelará a vós. Então, tem coisas, tem traduções da Bíblia, gente, que eu já peguei e não concordei. Eu lia em algumas traduções e dizia, poxa, mas tá errado isso. Parece que tá faltando algo aqui. E aí eu começava a comparar, eu pegava uma, duas traduções e começava a comparar.
E eu via que tinha versos que denotavam, né, coisas diferentes. E teve um dia, né, que eu disse para o Senhor, mas Senhor, e agora? Aqui diz uma coisa, aqui nessa tradução diz uma coisa, aqui nessa, né, tem um pouquinho diferente, nessa tem outra mais diferente ainda. E agora? Qual dessas que é verdadeira? Então é aí que está o nosso interesse de buscar pelas coisas de Deus. E, né, e esquadrinhar, não ter preguiça. Porque Jesus disse, né? No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. E aí, né, o Espírito Santo vê a tua busca e diz, fica com essa. Essa a verdade. Não, essa tradução tá errada, fica com aquela. Não, agora esse verso aí, não, dessa aqui não tá certo, tá, é aquela. E assim a gente vai indo e vai compreendendo na totalidade a palavra de Deus. Agora, no momento, por isso que eu coloquei aí, de repente você está blasfemando contra o Espírito Santo e não sabe. Não sabe, porque a palavra está expressa que é o único pecado que não tem perdão. E por quê? Porque se você não ler, se você não estudar, se você não querer conhecer essa verdade, infelizmente você vai continuar praticando coisas contraditórias com o que diz aqui. Então, como que daí você vai querer viver uma vida em santidade se você nem sabe o que é santidade? Você nem sabe o que está escrito aqui. Como que o Espírito Santo vai te guiar dentro de uma verdade que você não conhece? Então você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você, eu repito, vai continuar fazendo coisas erradas, vai muitas vezes, cada vez mais, fazendo mais e mais coisas erradas. Por isso que é o único pecado que não tem perdão, porque você vai continuar no pecado. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que te mostra o que é justo e verdadeiro para te praticar na tua vida, que assim como Jesus praticou e ocorreu essas coisas com ele, que por mais que ele tenha morrido no terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Por isso que nós não vemos ele, então, né, mas podemos sentir. Então essas coisas também acontecerá conosco, porque a palavra diz que ele foi o primeiro entre muitos, né? E eu quero ser essa também que vai viver todas essas coisas, porque eu quero estudar todos os dias essa palavra para que o Espírito Santo me conduza dentro dessa verdade, por mais que ainda no nosso meio exista penas fraudulentas, mas que eu possa compreender através dele, porque o que ele me falar vai ser do Pai. Vou repetir, tudo quanto o Pai tem, isso é Jesus falando, a palavra de Deus falando. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e os revelará a vós. Então é o Espírito Santo que vai nos revelar. É o Espírito Santo que vai nos guiar de tudo aquilo que a gente lê, de tudo que a gente, né, aprendeu aqui, até mesmo coisas erradas. Repito mais uma vez para que vocês compreendam bem, porque ainda até hoje no nosso meio tem penas fraudulentas, tem traduções às vezes que uma vírgula que é colocada no lugar errado, né, dá um sentido diferente para o verso. É por isso que às vezes se você ficar só numa tradução, se você ficar só numa lida às vezes na Bíblia, né, que as pessoas dizem assim, mas eu já li uma vez, deu, já basta. Não, não basta. Tem que ser sempre, porque a palavra ela se renova a cada manhã e a cada situação da tua vida, né, Deus pode falar contigo através dessa palavra e você vai passar a compreender e colocar em prática mediante essas situações. Por isso que Jesus disse que seria, né, esse advogado aqui, até mesmo quando acontecesse algo conosco, assim como aconteceu, né, com os discípulos no passado. E olha só, diz assim, ó, quando vos levarem forçado às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar,
porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. Então é o Espírito Santo que vai agir, né, em situações que de repente nós passarmos, assim como os discípulos do passado realmente passaram, né, que levavam eles diante desses sinétrios, diante dessas sinagogas, perante os governadores e autoridades, e ali Jesus disse que era para eles não temer, que naquela hora o Espírito Santo ia, né, ministrar tudo que fosse necessário lhes dizer. Então é assim até hoje no nosso meio, que quando a gente estuda essa palavra, está por dentro, pautado nessa palavra, por mais que nos levarem diante dos governantes, né, dos templos religiosos, de autoridades, para nós falar, para nós dizer alguma coisa, o Espírito Santo vai, né, nos ministrar o que for necessário. E o que ele vai ministrar para nós o que for necessário em relação ao quê, né? É o que tudo que nós já estudamos. E é impressionante como realmente essas coisas acontecem. Que eu já me deparei em situações que as coisas que as pessoas falavam, sempre me vinha versos da Bíblia. Então eu sentia, né, exatamente, né, nesse ponto aqui, que era o Espírito Santo ministrando tudo que fosse necessário eu dizer. Então eu pegava e dizia, né, em relação àquilo que as pessoas estavam falando, aquilo em relação que as pessoas estavam questionando, eu dizia através da palavra. No momento, né, que eu não estudo essa palavra, que eu não compreendo essa palavra, que eu não esquadrinho essa palavra, não tem como o Espírito Santo me convencer de algo ou alguma coisa. É eu me esforçando, eu pedindo, né, que o Espírito Santo venha, me revele, porque foi exatamente assim que eu comecei a estudar a palavra. Quando eu comecei a estudar a palavra, eu disse, Senhor, porque vale a pena repetir, né, gente? Palavras que às vezes eu sempre repito, mas logo que eu comecei a frequentar novamente os templos religiosos, uma pessoa às vezes dizia uma coisa, daqui um pouco vinha outro pregador e dizia outra, e eu dizia, tá, Senhor, mas e agora? Eu vou atrás do que esse diz, ou eu vou atrás do que aquele outro diz? E Deus, né, era como dizer assim, ó, estude tu, não fique dependendo só deles, vai estudar, vai ver, vai atrás, porque cada um de nós, tá? Cada um de nós, independente, se é pregador, se é cantor, mas eu não sou pregador, porque eu já ouvi isso, pessoas dizendo, mas eu não sou pregador, para que eu tenho que estudar a Bíblia? Mas não se trata de ter o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento ou não. Você precisa saber para a tua própria vida, porque tu precisa colocar em prática isso. Tu não pode ficar à mercê das outras pessoas sem saber se realmente elas também estão procurando com o mesmo finco, não estão fazendo que nem os sacerdotes e os escribas daquela época que manipulavam a lei segundo as suas vontades. É a palavra que diz que eles faziam isso segundo as suas vontades. Então, aí você vai ficar à mercê também, como aquele povo ficou, e depois sofreram consequências amargas? Porque, na verdade, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Eles não estavam recebendo o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Estavam mentindo. Que Espírito da verdade é esse, né? Então, eu deixo esses questionamentos, essas palavras, para que vocês reflitam bem. Que blasfemar contra o Espírito Santo não é como muita gente ouviu falar, que era alegar uma obra feita pelo Espírito Santo, dizer que era, né, de Satanás, só por conta disso que diz em Marcos. Só que, porém, as pessoas não param, né? Porque aqui diz assim, ó, isso está escrito no livro de Marcos, né? Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Quer dizer, tudo que eles se disserem um contra o outro, né? Mas se eu disse, por exemplo, algo contra alguém, né? Até mesmo dizer, ó, aquele ali está fazendo ali pela carne, aquele está fazendo por um espírito de engano, e não for, realmente for de Deus,
e eu reconhecer que errei, eu chegar para Deus, me perdoa, Deus vai perdoar. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é alegar, atribuir uma obra feita do Espírito Santo, alegar que é Satanás. Porque aqui segue dizendo assim, ó: todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. E aí diz assim, ó: Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Então, já que eles estavam falando sobre, né, isso, que ele estava, né, expulsando ali um demônio de uma pessoa, e eles estavam atribuindo a Satanás, então ele explicou já essas questões, ok? Que qualquer coisa que dissessem contra o Filho do Homem, que fizessem contra os homens, eles seriam perdoados. Agora, contra o Espírito Santo não, mas ele não quis dizer que naquele momento aqueles fariseus estavam fazendo isso. Mas se eles não recebessem realmente esse espírito da verdade, a ponto de se curvarem aquelas leis totalmente, não só por fora, mas também por dentro, né? Aí eles estariam blasfemando, se não houvesse arrependimento nos corações. Então, olha só, é interessante, né? Mais uma vez repetindo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas como que o Espírito Santo vai me convencer do pecado se eu não souber o que é pecado? O que agrada e o que não agrada a Deus? Como que eu vou saber isso? Estudando. Aí você vai aprender a conhecer, né? Porque é Jesus que nos mostra, que nos revela o Pai. Quer dizer, Jesus, a palavra de Deus que nos revela quem é Deus, do que Ele gosta, do que não gosta, do que é pecado, do que não é. Então tudo isso a gente fica sabendo. E aí, através do Espírito Santo, toda e qualquer coisa que estiver manipulado, alguma coisa fraudulenta, alguma coisa mentirosa, né, alguma vírgula no lugar errado, alguma palavra que fugiu da sua verdadeira essência, tudo isso aí vai ser o Espírito Santo que vai nos mostrar. Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia, o Espírito Santo começou a me convencer do pecado, que muitas coisas eu estava fazendo errada, que não era então que eu devia seguir o fulano, seguir o Beltrano. Eu tinha que ter a minha procura com Deus. Eu tinha que ter, porque no momento que eu tivesse a minha procura com Deus, soubesse, aprendesse a conhecer quem Ele é, do que Ele gosta, daí nenhum outro homem que subisse no altar ou ouvisse pregando, até mesmo nas redes sociais, não iriam mais me enganar. Eu não ia mais ser uma folha seca levada pelo vento, que ora um diz uma coisa, a folhinha vai, ora outro diz outra coisa, lá vai a folhinha. Eu não seria mais assim. Eu saberia até mesmo absorver o que é de bom que eles estão falando e guardar. E o que não for, eu descartar, porque eu não preciso trazer tudo comigo. Somente as coisas certas que estão pautadas aqui dentro dessa palavra, que o Espírito Santo vai nos direcionar. Porque tem sim, né? Como muitos dizem aí, mas eu não leio porque tem coisas erradas, porque uma tradução é diferente da outra, porque cada um tem suas traduções. Lê todas. Deixa a preguiça de lado. Lê todas, que o Espírito Santo vai te conduzir dentro dessa verdade. Jesus Cristo já deixou dito isso. Só parece assim, que as pessoas fazem questão de não entender. E por quê? Para exatamente como aquele povo, continuar nas suas vidas carnais. Então, quer dizer, estão blasfemando contra o Espírito Santo. E cuidado, é o único pecado que não tem perdão, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Que assim como Jesus fez, cumpriu tudo e foi para o céu, e isso é justiça, por justiça, com justiça, assim seremos com nós. Agora, se a gente não receber, não se convencer do pecado, aí vem o juízo. Por mais que, né, o príncipe desse mundo já foi condenado por Jesus Cristo, só está esperando lá a sentença final. É como alguém, né, o diabo e as suas legiões de demônios, é como
alguém que, né, principalmente nesses países aí que tem pena de morte, é como se alguém tivesse sido decretado a sentença de pena de morte. Só que a gente sabe que eles ficam em um certo tempo, né, numa cela em separada, até esperando o dia da execução. Então é como Satanás. Satanás, aconteceu essa mesma coisa com ele. Ele já foi condenado, porque ele fez coisas erradas e a sentença dele foi a pena de morte. Então ele está apenas aguardando, né, a realização dessa sentença. Então você não tem mais a desculpa de alegar todas as coisas a Satanás, embora que, né, mesmo com poder limitado, ele só coloca a mãozinha em quem Deus consente ou não, né? Então, olha só, não coloque mais a culpa tudo nele. A culpa, muitas vezes, de nossos pecados é minha e tua, né? Porque Satanás daí oferece o prato, mas nós não somos obrigados a comer. E só pega quem não conhece isso aqui também, não está vigiando. Então, a palavra de Deus, ela é a coisa mais linda quando a gente passa a compreender. E já Satanás já não tem mais poder, porque Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade, né? E pisarás na cabeça de escorpiões e serpente e de todo o poder do inimigo, e nada nos causará danos, lhes causará danos. Então, não tem-se mais essa desculpa. Satanás é ardiloso? É. Satanás é astuto? É. Satanás é tinhoso? É, né? A gente sabe que é. Mas quando nós estamos pautados nisso aqui, a palavra mesmo diz que a gente não vive mais pecando, porque a gente passa a querer agradar o nosso Deus e ficar longe de tudo e qualquer coisa que desagrada esse nosso Deus. Então, né, quando você se recusa a conhecer, né, essa realidade aqui e ser guiado por dentro de toda a verdade através do Espírito Santo, você está blasfemando contra ele. Você está virando as costas para poder viver sempre errando e pecando. E lá no céu não entra pecado. Não entra pecado. Assim como Satanás errou, foi sentenciado, por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque aquele que não quer se curvar, né, sofre as condenações como Satanás. Então, gente, eu deixo essas palavras para vocês refletirem. Depois eu vou colocar aí para vocês, né, essas palavras que eu separei aqui, que vocês possam ler, tá? E não se detenham só nos versos também que eu falei, que às vezes eu falo só os versos em si, para não falar, né, os antes e os depois e não ficar muito comprida, mais do que já é minhas lives, mas vocês podem ler em casa, tá? Todas as que eu mencionar ali depois. Então, cuidado, porque eu passei a compreender que blasfemar contra o Espírito Santo é quando eu não estudo a palavra e não deixo que o Espírito Santo me convença que eu estou errado e eu continue no erro e, né, não querendo conhecer isso. Então, né, essas palavras eu deixo aqui para vocês e quero encerrar essa live fazendo uma oração para vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, vem agora nesse momento, Pai, te agradecer mais uma vez por esse dia, por esse momento, por essas palavras. Pai, que coisa linda, eu não teria palavras no dicionário humano para descrever a beleza, a pureza da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Por mais que os homens, no decorrer da nossa trajetória na Terra, tentaram manipular essas leis, essas ordenanças, esses mandamentos, e os escribas, né, com essas penas fraudulentas, colocaram, distorceram algumas palavras, mas, Pai, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos enviou, o Senhor nos guia dentro de toda a verdade, e nós passamos a compreender tudo aquilo que lhe agrada.
Passamos a compreender tudo aquilo que fere, mancha a sua santidade. Pai, eu lhe peço, Senhor, continue, Pai, com o Espírito Santo sobre nós, nos guiando dentro dessa verdade. E que nós possamos, Pai, compreender na totalidade, extrair a verdadeira essência da Tua palavra e saber transmitir às pessoas. Pai, eu lhe agradeço por tudo, Senhor. Por mais que nós não sejamos merecedores do Teu amor, da Tua misericórdia, nós não merecemos, Pai. Mas o Senhor mesmo assim, Pai, o Senhor nos enviou para nos guiar dentro de tudo aquilo que é santo e verdadeiro. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, também já te agradeço pelo nosso alimento, que nunca falte no nosso lar e no lar daqueles que te servem com integridade, com retidão. E eu te peço também, Pai, por essas pessoas que estão pecando contra Ti, blasfemando contra o Teu Espírito Santo, se recusando a se dobrar essa palavra, porque querem viver segundo as suas vontades, os seus caprichos, os seus desejos carnais. Eu peço para que o Senhor descauterize essas mentes. Que o Senhor, Pai, prepare esse solo que é o coração deles, para que quando eles ouvirem essa palavra, eles possam compreender. E por mais que no primeiro momento eles não compreendam, mas que eles sintam curiosidade de ir estudar e esquadrinhar a Tua palavra. E aí envia o Teu Espírito Santo e conduza eles também dentro dessa verdade. Porque como a nação está pecadora, como a nação está mentirosa, e ainda professam o Teu nome, falam no Teu nome, fazem coisas até mesmo no Teu nome, mas vivem umas vidas de mentiras, de enganos. Mas, Pai, que caia a cegueira espiritual dessa gente, que caia por terra a cegueira espiritual dessa gente, que caia por terra também a preguiça que está nos seres humanos, que muitas vezes eles não têm preguiça para correr atrás dos desejos carnais, que só levam eles para a degradação ainda maior dos seus corpos, mas tem preguiça de esquadrinhar, estudar a Tua palavra, que são palavras que nos ensinam de como levar uma vida justa e íntegra na terra, que é de agrado e de acordo contigo. Eles têm preguiça, Pai, mas que caia por terra nesse momento todo o espírito da preguiça de cima dessas vidas. Que eles possam procurar por essa verdade e viver essa verdade em todo o tempo. Pai, eu lhe peço, Senhor, abra a visão espiritual, em nome de Jesus. Onde houver alguém precisando de cura física, que haja cura. Que onde houver alguém precisando, Pai, até mesmo de se desvencilhar de vícios, drogas, cigarros, bebidas, que caia por terra todo o espírito maligno que causa essas dependências, até mesmo de remédios, que caia por terra e que haja libertação dessas almas. Pai, eu lhe peço que através da Tua palavra, que adentre esses lares, esses corações e haja renovação de pensamentos e transformação de vidas. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Porque o Seu Filho Jesus disse que tudo aquilo que nós fizéssemos, blasfemássemos uns contra os outros e até mesmo contra Jesus, isso nos seria perdoado. Mas que o único pecado que não teria perdão é blasfemar contra o Espírito Santo, não receber esse Espírito Santo, não querer compreender com exatidão a palavra da verdade. Porque Ele é Espírito da verdade. E aonde há engano, há mentira, esse Espírito não habita. Mas que eles possam compreender, Pai, que possam procurar por esse conhecimento, por essa sabedoria, que dinheiro no mundo não compra, mas é a nossa dedicação, o esforço a qual nós nos voltamos a Ti de todo o coração, que faz com que o Espírito Santo veja essa nossa dedicação e queira advogar em nossa causa, até mesmo em momentos difíceis, em situações difíceis,
É Ele que colocará a palavra da verdade em nossa boca. E assim nós seremos justificados diante dos olhos dos homens e diante dos teus olhos. Eu lhe peço, Pai, dê a clareza para todos esses que ainda irão ouvir essa live e os que estão ouvindo. Eu entrego essa humilde oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo, crendo que o Senhor já começou a fazer. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então, gente, procurem, tá? Porque o Espírito Santo só pode convencer alguém quando esse alguém estiver disposto a aprender essa verdade. Aí ele vai guiar, mesmo tendo penas fraudulentas em nosso meio, tá? O Espírito Santo vai guiar dentro dessa verdade. Se você não quiser isso, se você não procurar isso, você está blasfemando contra o Espírito Santo e assim continuando nas suas vidas de pecado. Por isso que quando a morte chegar, infelizmente, não é no céu que você vai descansar. Ou se Jesus Cristo voltar, lá você não entra, porque no céu não entra pecado. Assim como aconteceu com o príncipe desse mundo que já foi condenado, você também poderá passar por essa condenação, porque o juízo de Deus vem sobre aqueles que negam a existência desse Espírito que Jesus nos enviou para nos guiar e nos convencer. Amém? Então, eu entrego essas palavras em nome de Jesus.